Quer saber tudo sobre os processos de revoluções industriais? Primeira, segunda, terceira características? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai discutir um pouquinho agora, então, as chamadas revoluções industriais. Desde a primeira até a quarta revolução, que é a revolução que a gente vem passando hoje, tá? Atualmente a gente vem passando. Então, claro que a gente não vai ter tantos aspectos interessantes para analisar, porque geralmente os historiadores, geógrafos, o que acontece? Passa o fenômeno e a gente analisa com muito mais propriedade depois que passou. Agora que está passando, é difícil saber exatamente o que vai vir a acontecer e tal. Mas eu vou comentar com vocês. Quando a gente fala de uma revolução, qualquer revolução que seja, industrial, francesa, etc., vamos pegar a francesa como exemplo. Revolução é uma transformação brusca. Então você tinha um modelo de sociedade até então, com a Revolução Francesa transformou bruscamente. A burguesia ganhou força, um governo, inicialmente não, mas depois que pautava um pouco mais pelo liberalismo econômico, liberalismo político e tal. Então, grande transformação brusca, repentina. Isso é uma revolução sociologicamente, historicamente falando. A Revolução Industrial, ela também tem esse caráter. E aí, a gente pode colocar aqui uma grande referência, a primeira Revolução Industrial. Qual que é a ideia dessa primeira Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial é a basicona, a inicial, a que começou. Ela teve o seu início na Inglaterra. E aí, claro, vocês, como excelentes alunos, estão perguntando, professor, beleza, concordo que foi na Inglaterra. A questão é, por quê? O que a Inglaterra tinha de tão especial que propiciou que a primeira Revolução Industrial, que a gente vai analisar algumas coisinhas já, tivesse começado nesse país? Eu diria para vocês que os principais fatores foram, primeiro, a questão do processo de cercamentos. Como assim, professor, o processo de cercamentos? Para quem não sabe o processo de cercamentos, a gente teve, pela primeira vez, assim, digamos, a propriedade rural sendo definida como uma espécie de mercadoria. E aí, grande parte das pessoas que não tinham acesso a essas propriedades rurais acabaram migrando para a cidade e servindo como mão de obra barata para a produção industrial. Ou seja, o próprio processo de tornar o campo uma espécie de campo mais capitalista propiciou um excesso de mão de obra que foi utilizado por essa indústria. Outro ponto importante, a Inglaterra foi um dos primeiros países a adotar tanto o liberalismo político como o liberalismo econômico. A gente teve, por exemplo, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que pouco a pouco foi tirando a presença do rei, aquele cara que burocratizava, atrapalhava as relações comerciais e fez ascender uma nova classe, a classe dos comerciantes, dos burgueses, que a gente vai ver daqui a pouco, que conseguiu levar para frente esse processo de industrialização. A gente não pode esquecer que a Inglaterra já tinha um certo capital acumulado, tá? Então esse capital serviu também para esse processo de industrialização e, claro, a presença de matérias-primas. Professor, mas qual que são as matérias-primas utilizadas por essa indústria nesse momento? Antes de falar sobre isso, vamos tentar ver qual é a indústria, claro, né? A indústria que mais se destacou nesse momento foi a indústria têxtil. Então, a indústria de produção de roupas, calças, camisetas, tal, etc. A grande inovação é que você deixa de fazer trabalhos manuais para conseguir fazer esse processo de construção, manufaturas, e você passa a fazer isso por meio de máquinas. E essas máquinas, aliás, não são qualquer máquinas, não é qualquer equipamento. É uma máquina que está sendo utilizada como uma máquina a vapor. Olha que grande inovação. Parece besta, né? Falando hoje assim. Mas à época foi uma enorme inovação. E convenhamos, galera, que se a gente tem uma indústria têxtil e a utilização dessa máquina a vapor, o que a gente vai precisar para fazer funcionar é o carvão como fonte de combustível e a lã como matéria-prima para essa produção. Tudo bem? Claro que assim, isso foi o princípio, principalmente essa primeira revolução industrial, lá na metade do século XVIII, ou seja, 1750, 1760, o século XVIII foi essa revolução, acabou ficando muito mais forte e acabou se espalhando por outros locais. Começou no Reino Unido, na Inglaterra, depois foi para a Bélgica, para Flandres, região onde são os Países Baixos, a Holanda, depois se espalhou um pouquinho ali para a França e foi disseminando pela Europa. Mas a pioneira acabou sendo a Inglaterra, justamente por esses fatores aqui que a gente analisou, tá? O que isso acabou gerando, galera? De verdade, coisas muito importantes para a nossa sociedade. Revolução.
A gente consegue dividir, isso é até uma outra aulinha que a gente vai ter, tem aula aqui no canal sobre isso, que são as fases do capitalismo. Até então, a gente via sobre a égide do chamado capitalismo comercial, no qual a relação econômica ainda era uma relação econômica muito mercantil, ou seja, você tinha ali a metrópole e você tinha a colônia. A troca de mercadorias era pautada no pacto colonial, ou seja, a metrópole comprava tudo que a colônia produzia e a colônia só podia vender para a metrópole, só podia comprar da metrópole também. Era um estado assim, altamente interventor, o rei muito forte na economia. Vocês estão percebendo que a classe social que acabou se destacando nesse momento, claro, foram os donos das indústrias. E é por isso que esse momento ele vai ser conhecido aqui pela gente como o momento da transformação do próprio processo do capitalismo. O capitalismo ele vai se consolidar como um novo capitalismo, que é a consolidação do chamado capitalismo industrial. Isso aqui, galera, é uma coisa super importante, tá? Por quê? Porque junto a esse capitalismo industrial vão vir novos processos, um liberalismo político, ou seja, pedindo, pelo amor de Deus, rei, para de atrapalhar as relações comerciais. Porque você imagina, aumentou muito a produtividade. E aí você tinha o burguês de um lado, né, o comerciante, o cara, o dono do meio de produção, de um lado, que estava produzindo determinado produto, então produzindo, sei lá, alguma coisinha, e queria comercializar com um burguês que estava produzindo alguma coisa em outro país. Só que sabe quem tinha no meio do caminho? Tinha um cara chato aqui no meio, ó. Tinha a figura do rei. E esse rei, ele pedia para que todos os produtos, tudo passasse por ele, um poder totalmente central. Então a burguesia, quando queria comerciar com outro burguês ali, ó, tinha que passar pelo rei, que cobrava impostos para vender para esse burguês. Esse burguês, para vender para ele, passava pelo rei, que cobrava impostos para cá. Isso começou a burocratizar, começou a ficar muito demorado, atrasava, esses impostos começaram a incomodar a burguesia, e de novo, né, capitalismo é um sistema econômico no qual quem acumula capital é quem manda nas coisas. Como agora não são mais os reis que estão acumulando tanto capital, mas o poderio político, o poderio econômico acabou ficando na mão da burguesia, uma série de revoluções burguesas começaram a acontecer. A própria Revolução Francesa, que quis afastar a nobreza e afastar os reis, é uma espécie também de revolução burguesa. Eles usaram, assim, os camponeses, os sans-culottes, a população mais pobre, mas efetivamente a revolução foi uma revolução burguesa. Não era uma revolução que pregava a igualdade social, ela pregava a igualdade política. Para quê? Para fazer esse rei parar de encher a paciência, tá bom? Por que a gente fala que é a consolidação desse capitalismo industrial, então? Mais liberalismo político, mais liberalismo econômico. Aqui consolidou duas classes sociais. Uma classe social conhecida como a burguesia e outra classe social conhecida como o proletariado. Professor, o que é isso, né? Essa burguesia e esse proletariado. Define-se como burguês alguém que detém, ou seja, é dono dos meios de produção. A gente já vai entender já o que é um meio de produção. E define-se como proletário aquele cara que não detém o meio de produção, ou seja, o cara que é obrigado a vender a sua força de trabalho. Professor, como assim? Vou imaginar, por exemplo, que nós temos uma indústria. Quem tem a indústria é uma pessoa. Se for uma indústria privada, claro, né? Se for uma indústria estatal, acaba sendo Estado. Mas é uma pessoa. Aí essa pessoa vai lá, ela tem a sua indústria, o seu meio de produção, precisa produzir uma roupinha lá, com máquina a vapor, tudo tal, todo esse papo. Ele vai precisar contratar pessoas. Existem pessoas que vão ser donas de fábrica e existem pessoas que não vão ser donas de fábrica. Já que esse cara não é dono de fábrica, ele vai ser obrigado a vender a única coisa que ele tem, que é a sua própria força de trabalho. Esses são os burgueses, esses são os proletários. Se a gente... claro, galera, isso é uma leitura... A gente está falando de um capitalismo do século XVIII, né? 1700 e tal. Isso é uma leitura muito mais presente assim, nossa, os proletários são pobres, os burgueses são ricos. Hoje, não necessariamente. Se a gente for pegar no frigir dos ovos mesmo, hoje, atualmente, um cara, por exemplo, que trabalha numa empresa multinacional e recebe 60 mil reais por mês, ele é um proletário. Claro, ele está trabalhando para um cara, talvez o dono receba 2 milhões, até mais por mês. Mas ele é um cara, é um proletário, está vendendo a sua força de trabalho.
Quando a gente fala, por exemplo, de vamos pegar, um cara que é dono, por exemplo, de uma lanchonete. O cara que é dono de uma lanchonete é um burguês, ele controla o seu meio de produção. Então hoje o capitalismo está muito mais avançado para a gente separar somente em burguesia e proletariado. Existem hoje, né, burgueses que são muito pobres e proletariados que são bastante ricos. Mas claro, a época fazia muito mais sentido. Realmente o burguês era o cara rico e o proletariado é o cara pobre. Por quê? Porque a relação entre esses dois agentes, ela vai ser pautada num conceito chamado de mais-valia. Professor, o que é esse conceito de mais-valia? É a diferença entre o que o proletário produz e o que efetivamente lhe é pago. Por exemplo, imagine vocês que eu dou aula numa escola. E nessa escola, nós temos, sei lá, só para facilitar nossas contas, tá? Nós temos 10 alunos. Cada aluno paga, sei lá, seus R$2.000 por mês. Isso quer dizer que a gente vai ter R$20.000 por mês sendo gerado por aquela classe, né? Que cada aluno são 10 alunos, cada um paga R$2.000, são R$20.000 por mês. Vamos imaginar que só eu dou aula para aquela sala. Muito caso, né, de professora do infantil, tá? Isso acontece bastante. Quem está trabalhando lá efetivamente sou eu que estou produzindo, eu que estou trabalhando, estou dando aula. Mas quem efetivamente vai ser pago por essa aula, quem efetivamente vai ficar com os R$20.000, não sou eu. O dono do colégio, ele vai pegar dos R$20.000, vai pagar todos os custos de produção, de manutenção, né? Então luz, água, tal, telefone, essas coisas. E vamos dizer que pagou tudo, sobrou R$10.000, por exemplo. Desses R$10.000, o burguês vai pegar 6 para ele, é o lucro que ele teve, né? O quanto sobrou para ele, e vai me pagar, sei lá, R$4.000, se tanto. Eu produzi os R$20.000, mas quem está ficando com grande parte do dinheiro é a manutenção do colégio e o burguês. Essa diferença entre o que o proletário produz e o que lhe é pago é o que a gente vai chamar de mais-valia. Aqui começa o que muitos sociólogos, e claro, o mais famoso deles, que é o Marx e o Friedrich Engels, vão começar a contestar a questão da mais-valia, tá? E aí vão surgir, além dos movimentos mais liberais, que pedem menos intervenção do Estado na economia, para realmente conseguir consolidar esse capitalismo industrial, vão surgir também no século XIX, principalmente, os movimentos sociais que começam a contestar esse tipo de capitalismo, o chamado capitalismo mais selvagem, o capitalismo mais liberal, porque começa a aprofundar essas desigualdades. Nesse momento, não pensem vocês que tinham direitos trabalhistas. Imagina, o cara trabalhava 20, às vezes o cara morava na fábrica, não tinha domingo semanal remunerado, final de semana, férias, 13º, FGTS, não tinha nenhum tipo de direito trabalhista. O cara trabalhava ali, efetivamente, para enriquecer o seu burguês. Ou seja, foi uma época de grande crescimento econômico para muitos países. Claro, os países conseguiram ser liderança, pujança dessa primeira revolução industrial, mas um momento também de grande prejuízo social. Grande miserabilidade surgiu. O proletariado, nessa época, super explorado pelos seus burgueses, o que vai incendiar, claro, esses vários movimentos sociais, inclusive os socialismos utópicos, que não tinham eles queriam acabar com o capitalismo selvagem, né, segundo eles, mas não tinha uma proposta efetiva para conseguir fazer isso. E o socialismo científico, pregado pelo Marx e pelo Engels, que tinha, assim, uma proposta para acabar com esse capitalismo industrial, acabar com essa diferença entre burguesia e proletariado. Enfim, se eles conseguiram ou não, fica mais a cargo de vocês, beleza? Galera, tira um print aqui, ó. Primeira revolução industrial feita, vem ali, consequentemente, a chamada segunda revolução industrial, mais ou menos uns 100 anos depois que aconteceu a primeira. Se a primeira teve como grande destaque a Inglaterra, por todos aqueles problemas, né? Todas aquelas questões que eu falei para vocês, concentração de capitais, primeiro país a realmente se tornar um pouco mais liberal, afastar a presença do rei na Revolução Puritana e Gloriosa, a política de cercamentos, matéria-prima abundante, a gente pode colocar que na segunda Revolução Industrial, aqui no século XIX, as grandes referências serão Estados Unidos, olha que interessante, hein? Primeira vez que estava saindo do eixo europeu, os Estados Unidos surgindo como uma grande potência. Tinha conseguido a sua independência em 1776, na Guerra de Secessão Norte-Americana, o Norte, para a sorte dos Estados Unidos, venceu e começou com uma política industrial, e o modelo de produção que a gente vai ver logo menos, alçou os Estados Unidos a uma das maiores indústrias do mundo, é liderança da segunda Revolução Industrial. Junto com a Alemanha, eu coloquei para vocês aqui Prússia, para quem não sabe, né, a Alemanha, no início do processo de segunda Revolução Industrial, ainda não tinha se unificado. Itália e Alemanha foram dois países que se unificaram muito tardiamente,
E já num outro contexto, o Japão. O Japão é um contexto, galera, de verdade bem diferente, tá? O Japão, ele era um país antes de 1868 e ele passa a ser outro país depois de 1868, quando vai entrar ali no Japão o imperador que unifica o Japão e faz o Japão deixar de ser um país feudal praticamente, tá? Eram vários feudos do Japão, todos divididos ali em shogunatos, e vai investir no processo de industrialização do Japão. Todos aqueles feudos, aqueles shogunatos, comandados pelos shoguns tal, eles vão ser substituídos por conglomerados industriais, as chamadas zaibatsus. Mas claro, é um processo assim, galera, vou até colocar aqui para vocês, né? Essas zaibatsus, que eram conglomerados industriais. Então muitos historiadores colocam como se o Japão também pertencesse à segunda revolução industrial. De verdade, o que o Japão fez foi o Meiji unificar o país, fazer todo ele em torno de um prol de industrialização, partir para o imperialismo. Então ele começa a invadir a Manchúria na China, invade outros países ali do Sudeste Asiático em busca de matéria-prima, que é uma coisa que falta muito para os japoneses, e ocidentalizar o Japão. O Japão ele passa a trazer coisas do mundo ocidental. Cientistas japoneses vão estudar na Europa, vão estudar nos Estados Unidos, para tentar aprender o processo de industrialização e trazer de volta para o Japão. Então são as três grandes referências, com o Japão sendo um pouco mais tardiozinho, tá? Tem essa noção. Se a gente teve, né, a indústria têxtil como grande referência da primeira, aqui as indústrias de base, ou seja, as indústrias pesadas, a indústria de bens de produção, tais como siderúrgica, metalúrgica, aquelas que efetivamente, galera, vão consolidar um processo mais forte de industrialização, começa a surgir, assim como algumas indústrias de ponta, por exemplo, as automobilísticas. Talvez a grande referência que a gente possa ter aqui é a Ford, que vai surgir com o seu modelo Fordista, que a gente vai discutir logo menos, tá? A grande inovação foi o motor a combustão, não é mais um motor a vapor, e sim um motor a combustão, tendo ele, olha ele surgindo aqui, ó, o petróleo como grande fonte de inovação. O petróleo, nessa época, a gente até fala que é o início da era do petróleo. A gente não pode esquecer que o petróleo, além de ser utilizado como combustível para esse motor a combustão, ele também vai ser utilizado como matéria-prima para fazer plásticos, borrachas. O petróleo ele é descoberto assim, em grande escala, ele passa a ser utilizado para tudo. O petróleo ele é a base da segunda revolução industrial, quando começa a ter exploração em larga escala. Tem que ter essa noção, tá bom? A eletricidade começa a surgir com muito mais ênfase. Ferrovias agora passam a ser eletrificadas, o que acelera o processo também de transporte na Europa. Olha os meios de transporte evoluindo e facilitando o comércio, fazendo com que o burguês consiga relacionar com outro burguês, trazendo lucro para os dois. Então, se a primeira revolução industrial melhorou muito as condições econômicas, claro, ambientalmente e socialmente não tão bom assim, libera muitos gases de efeito estufa e aumenta a desigualdade social, a segunda revolução industrial vai aprofundar essas questões. Então vai fazer com que quem é o dono do meio de produção fique muito mais rico e quem não tem, claro, acabe ficando muito mais pobre, tá bom? As ferrovias também, né, acabam sendo o grande destaque desse período. E temos uma inovação aqui, uma inovação bem importante, que eu não vou aprofundar muito nessa aula, porque a gente vai ter aula só para discutir o que é o modelo taylorista e fordista e o que é o modelo toyotista da terceira revolução industrial. Mas só um pequeno spoiler aqui para vocês, nós temos uma inovação que é o modelo fordista-taylorista. Não vou explicar com tantos detalhes, senão a aula ficaria muito longa aqui, tá? Mas só para vocês terem uma noção, esse modelo, bem resumidamente, ele propõe uma produção em massa. Ou seja, a gente vai começar a produzir muito, independente se existe mercado consumidor ou não. Talvez venha na cabeça de vocês, na minha sempre vem claro, quando eu penso no modelo taylorista, fordista, aquele modelo de produção típico do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que você coloca um produto numa esteira rolante, os trabalhadores eles são completamente alienados do processo produtivo, eles só sabem executar uma mesma função. No caso do Chaplin, ficava apertando a porca lá, vocês lembram, né, do filme Tempos Modernos, tá, o clássico, o professor de História e Geografia sempre passa isso, apertando as porcas dos parafusos e acaba fazendo um produto. Tem variabilidade da produção? Claro que não. O cara faz sempre a mesma coisa, é óbvio que o resultado final vai ser sempre o mesmo. O Ford, ele até tinha uma frase clássica sobre o seu carro mais imponente ali, que era o Ford T. Olha, consumidor, você pode escolher a cor do Ford T que você quiser, desde que você escolha o preto. Professor, por quê? Porque se os caras fazem sempre a mesma coisa,
mesmo modelo de produção, obviamente o resultado final ele vai ser sempre o mesmo. Por isso uma produção em massa não é uma produção que se preocupa com uma customização para o mercado consumidor, tá bom? Aqui a gente tem mega indústrias, mega fábricas. Imagina, tem que ter um galpão gigantesco para armazenar toda essa produção que está sendo feita em larga escala, tá bom? Não existe preocupação com customização e coisa que o valha. Nessa época, a gente começa a ter a formação de grandes oligopólios. Ah, professor, que legal, né? Que é oligopólio? Quando a gente fala de processo de mercado, existem monopólios, que é quando uma única empresa controla o mercado naquele local. E o maior exemplo que eu posso dar para vocês são os Correios aqui no Brasil. Principalmente o Correio, não tem outras empresas que fazem entregas? Sim, mas os Correios eles têm o monopólio da entrega de cartas. Cartas só o Correio pode fazer, ou seja, é um monopólio. Só um controla a produção. Oligopólio é quando tem um grupo, mas um pequeno grupo, que controla a produção naquele país. Vamos tentar pensar o oligopólio aqui no Brasil? A gente pode pensar em vários. Talvez o que a gente mais conheça seja, sei lá, os celulares. Quantas operadoras de celular você tem no Brasil? 5, 6 no máximo? Então é o oligopólio. Poucas empresas controlam o sistema de comunicação no Brasil. Isso é o oligopólio. E claro, isso é péssimo. Por quê? Porque o próprio liberalismo, que surge lá concomitante na primeira Revolução Industrial, ele preza muito pela lei da oferta e da procura, da livre concorrência. É o que vem, é a tensão, é o que vai guiar, digamos assim, o capitalismo, tá? Só que se você não tem um livre mercado, se você tem um monopólio, quebra completamente a lei da oferta e da procura. O maior exemplo que eu posso dar para vocês, imagina a cantina de colégio. Cantina de colégio geralmente é monopólio. Aliás, eles nem permitem que alunos, em geral, vendam ali um brownie, um biscoito, uma torta, qualquer coisa. Por quê? Porque a cantina tem que ter um monopólio. E já que a cantina tem um monopólio, geralmente ela vai vender, um salgado frio e caro e pequeno, em geral, tá? Imagina se tivessem outras cantinas, se tivesse, por exemplo, 5 cantinas vendendo lanche para vocês, é bem possível que as 5 cantinas, pela concorrência que elas tivessem que fazer entre elas, oferecessem um salgado cada vez melhor a um preço cada vez menor. Percebe quando a gente tem uma ou poucas empresas prejudica o mercado? É ruim pra gente o mercado consumidor. Claro que nesse exemplo das cantinas, se a gente tem só 5, é bem possível que essas 5 cantinas, elas possam combinar preço, elas possam combinar a produção, elas podem fazer com que uma venda, sei lá, só coxinha, a outra venda só quibe, e aí começa a fazer um esqueminha entre elas. Então todas essas práticas, elas são bastante comuns quando há oligopólios, ou seja, quando poucas empresas controlam o mercado, que é o que acontece nesse período. Poucas empresas acabam controlando esse mercado. Claro, pessoal, a empresa que é mais rica tem mais capacidade de fazer propaganda, tem mais capacidade de produzir produtos melhores, fazendo com que outras empresas do mesmo setor que ela acabem indo à falência, fazendo com que ela concentre cada vez mais capital e formando grandes corporações. Essa fase do capitalismo, aliás, é o que a gente chama de capitalismo monopolista, porque vão surgir esses grandes conglomerados. Conglomerados, aliás, que vão ficar tão grandes que vão começar a ir para outros países. Olha o que está surgindo aqui nesse período. As chamadas transnacionais, ou seja, indústrias, empresas que passam a atuar não só no seu país de origem, mas também vão atuar em outros locais, em outros países. Sei lá, uma empresa francesa que começa a ir para a Alemanha, que começa a ir para Portugal, que vem para as Américas, para os Estados Unidos. Isso só surge concomitante à segunda Revolução Industrial, justamente pelo grande poder que essas empresas, essas indústrias ganham, tá bom? Nossa, professor, que maravilha, meu, tô adorando. Sensacional. Mais ou menos. Por quê? Porque olha o que vai surgir ao mesmo tempo. O processo conhecido como o imperialismo europeu. Vamos pensar. Todos os países, começou, né, nesses aqui que eu mostrei para vocês, mas depois o Reino Unido passou, a França passou, a Bélgica, Países Baixos, o norte da Itália, todos esses países também estavam passando pelo processo de crescimento industrial. Você está produzindo cada vez mais, você vai precisar de matéria-prima e de mercado consumidor. O que os países europeus eles fazem? No chamado Congresso de Berlim, eles dividem, eles sentam todos eles ali numa mesa e dividem África e Ásia de acordo com seus próprios interesses. Se você pegar o mapa da África até hoje, principalmente a porção norte, pega ali Líbia, Argélia, Egito, todos eles são divididos em linhas retas.
são fronteiras completamente artificiais. Por quê? Porque quem definiu esses limites, quem definiu essas fronteiras, foram os países europeus, de acordo com seus próprios interesses. E aí, claro, quem que eram as maiores potências da época? Ah, professor, a Alemanha, a Prússia, a antiga Alemanha, Itália também. Por incrível que pareça, Itália e Alemanha ficaram com as piores terras. Professor, mas por quê? Não era grande pujança, grande liderança econômica? Sim, só que tem um problema histórico aí no meio do caminho. Itália e Alemanha foram países que, enquanto os outros estavam preocupados em avançar sobre a África, avançar sobre a Ásia, para garantir mercado consumidor e matéria-prima, o que esses países estavam fazendo? Estavam preocupados com o seu processo de unificação interna. E aí, quando eles partiram para tentar dominar outros territórios, o que acabou acontecendo? Já tinha ido tudo. Vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha, que era a maior produção industrial da Europa, ficou com a Namíbia, na África. A Namíbia, para quem não sabe, é o deserto do Kalahari. Percebe? E por conta dessas injustiças, começa a surgir na Europa um clima hostil entre as grandes potências. De um lado, a Alemanha e a Itália, recém-unificadas e sem territórios do imperialismo. Do outro lado, França e Inglaterra, já não mais aquele grande poderio econômico que tinha anteriormente, mas que tinha as melhores terras do imperialismo. Começa um período na história conhecido como a Paz Armada. Ou seja, resumidamente, vai dar problema. Eu sei que a gente está aqui no final do século XIX, num período de paz, mas qualquer coisinha que acontecer no mundo vai ser um prenúncio para uma guerra, porque os países estão muito hostis, a rivalidade está muito grande. Ou seja, a gente pode sim responsabilizar a própria Segunda Revolução Industrial pelo imperialismo europeu, consequentemente, Primeira Revolução Industrial, a crise de 29, que também é causada pela Primeira Guerra Mundial, e depois a Segunda Guerra Mundial. Percebam como tudo isso tem raízes históricas da Segunda Revolução. Professor, achei que era mal bom, tal. Claro que foi bom, grandes inovações, mas existiram graves consequências políticas e geopolíticas históricas também. Beleza, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print aqui. E aí vem ela, a chamada Terceira Revolução Industrial, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica, a gente já vai começar a entender por quê, tá bom? Essa revolução teve como grande centro o Japão, que claro, pessoal, olha que coisa, hein? O Japão, em 1945, né, que tomou, infelizmente, 2 bombas atômicas ali, Hiroshima e Nagasaki, recebeu auxílio econômico dos Estados Unidos, no chamado Plano Colombo, para conseguir se reconstruir, pegou esse dinheiro, investiu em educação e pesquisa e desenvolvimento, e a gente já tinha o Japão, 2 décadas depois, né, 1960 e tal, já sendo a liderança tecnológica mundial, desenvolvendo um novo modelo de produção toyotista. Olha como os caras são poderosos, tá? Os japoneses são fogo, galera. Então o Japão foi a grande liderança, mas claro, a gente também pode colocar aqui Estados Unidos acompanhando de perto o Japão e eles. Olha outro país aqui, ó, que não importa o que você faça com eles sempre voltam e mais forte. Os alemães, principalmente a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Oriental estava sobre a égide de um sistema socialista, que não tinha tantas essas preocupações, claro, tá bom? Quais foram as inovações? As grandes inovações foram a automação e a robótica, tá bom? Muito cuidado, porque muita gente confunde automação com mecanização. Assim, professor, a terceira revolução industrial é aquela que mecaniza a indústria, não é? Claro que não. O que é mecanizar alguma coisa? É colocar máquina. Vocês lembram da definição de indústria? É você produzir o manufaturado por meio de máquina. Então não tem como você mecanizar a indústria. A indústria já é mecanizada. Aliás, é a definição de indústria, ser mecanizada, tá bom? Mas o que vai acontecer é a automação. Ou seja, agora robôs vão começar a fazer o processo. Claro, não robôs com inteligência artificial, não. Robôs que são programados pelos seres humanos, tal, tudo isso. Mas robôs que conseguem ali executar suas funções. Isso vai fazer com que comece a surgir, isso é bem típico da terceira revolução industrial também, uma coisinha chamada de desemprego estrutural. Professor, o que seria esse desemprego estrutural? Não é que a pessoa, na terceira revolução industrial, está perdendo o emprego que ela tinha. O cara está literalmente perdendo a profissão que ele tinha. Eu sempre dou o exemplo do Lula. O que o Lula fazia antes de ser presidente, sindicalista, tal, todos esses papos? O cara trabalhava no torno mecânico, que é uma máquina que faz peças ali, peças para automóveis, tal, né, essas coisas. Hoje em dia, caso o Lula ainda fosse sindicalista,
dificilmente ele teria o seu emprego. Por quê? Porque o emprego que o Lula tinha de torneiro mecânico, ele quase não existe mais. Porque quem faz hoje são tornos automatizados, principalmente nas indústrias mais de ponta, claro. Então percebe que caso os industriais, o Lula no caso, né, quisesse se readequar ao mercado de trabalho, ele deveria procurar uma outra profissão. Isso é o desemprego estrutural. Não é que o cara perde o emprego, ele perde a profissão que ele tinha graças ou à mecanização do campo, ou à automação industrial, uma nova tecnologia que vem surgindo, tudo bem? Essa é a ideia. E aumenta muito com a terceira revolução industrial, pela automação e pela robótica. A química fina começa a se desenvolver, e aqui eu chamo para vocês a atenção da Alemanha. A Alemanha até hoje, liderança mundial em produção de medicamentos, em produção de insumos para agricultura, pesticidas e por aí vai. E os OGMs. Professor, grande OGM, né? Organismos geneticamente modificados, ou seja, os transgênicos. A gente começa a conseguir trabalhar também com modificação genética, inicialmente em plantas, mas um pouco mais para a década de 90, até em seres humanos, até em animais ali, né? A gente começa a ter alguns processos de clonagem, o projeto Genoma surgindo, tudo isso concomitante à terceira revolução industrial, tá bom? Nessa revolução também, houve um desenvolvimento do que a gente vai chamar de redes imateriais, que mais popularmente são as redes de comunicação, ou seja, coisas que transportam informações, e as redes de transporte. Então, esse é o início do processo de intensificação da globalização. A globalização, ela prevê o encurtamento do espaço-tempo. E como que encurta esse espaço-tempo? A comunicação ficando cada vez mais eficiente. Galera, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se você for pegar no começo do século XX, o Brasil estava na República Velha, tal, 1930. 1930, Getúlio Vargas assume o poder e ele começa a interiorizar a ocupação do Brasil. Ele até contrata uns carinhas chamados de sertanistas, para ir adequando, né, a realidade brasileira e tal. Para surpresa dele, existiam pessoas em 1930, 35, que nem sabiam que o Brasil não era mais império. Isso porque o Brasil se tornou uma república em 1889, ou seja, tinha passado 41 anos e a galera achava que o Brasil era império ainda. Nossa, professor, que desinformados tal. Não é desinformado. Não circula a comunicação. Como que o cara vai saber? O cara mora ali no interior do Brasil, para ele Dom Pedro II ainda era o imperador do Brasil, percebe? Então, aqui nesse momento, começa a se desenvolver as redes de comunicação, começa a vir o rádio, a televisão, começa a ficar tudo mais barato e tal, populariza, e isso é um prenúncio, isso é uma coisa boa, porque com a comunicação mais eficiente e com o transporte cada vez mais rápido, gastando menos combustível, isso vai permitir que a gente tenha uma produção cada vez mais flexível. Como assim, professor? Essa palavrinha aqui é importante para a terceira revolução industrial. O que é uma produção flexível? Também a gente pode conhecer como a terceirização. Imagina hoje, por exemplo, que você pega uma fábrica, a Boeing, por exemplo. A Boeing, para quem não sabe, produz aviões lá em Seattle, nos Estados Unidos. É uma fábrica que tem sede em Seattle. A Boeing, ela pega peças de mais de 200 países diferentes. Não, mentira, mais de 180 países diferentes, perdão. Acho que ou 80, tá? Enfim, depois eu vou colocar para vocês aqui qual que é o certo, tá? É 80 países, perdão. De mais de 80 países diferentes. Pessoal, mas como que ele consegue pegar peças de 80 países diferentes? E, aliás, por que ele pega peças de 80 países diferentes? Porque não faz sentido a Boeing produzir tudo. Se a gente for pegar na fábrica do Ford, por exemplo, que produziu o Ford T, o vidro era produzido lá, a porta era produzida lá, a maçaneta era produzida lá, tudo era produzido na mesma fábrica. Então era uma produção bem dura, bem rígida. Aqui não. Aqui é uma produção mais flexível. Eu compro um pedacinho do avião de um país, um pedacinho de avião do outro, um pedacinho do outro, e aí eu vou montando o meu produto baseado na terceirização. Eu compro produtos que outras indústrias mais especializadas que eu conseguem fazer. Não dava para fazer isso na segunda revolução industrial. Por quê? Porque a comunicação e o transporte era bem pouco eficiente. Agora dá. Porque agora, isso aqui muito próximo, isso aqui se juntando cada vez mais, a globalização avançando, a gente consegue ter a comunicação eficiente e consegue ter uma locomoção muito boa, tá? Então esse é um ponto bem importante. Uma produção mais flexível. As indústrias aqui, elas não precisam ser tão grandes que nem elas eram na produção fordista, tá bom? No campo, essa revolução industrial, ela ficou conhecida como a Revolução Verde. Então, introdução de novos insumos, depois, né, organismos geneticamente modificados, enfim, tá?
Essa revolução, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica, e aí, galera, eu peço para vocês muito cuidado, ó. O que seria essa palavra técnica? Técnica não é a mesma coisa que tecnologia. Tecnologia é um instrumento que me auxilia à prática da técnica. Por exemplo, eu lecionando aqui geografia para vocês, espero que eu tenha a técnica de lecionar. Técnica quer dizer que eu sou hábil para exercer determinada função. O que seria uma tecnologia? Um instrumento que me auxilia nessa função. Um giz é uma tecnologia, a câmera que eu estou gravando para vocês é uma tecnologia, a lousa é uma tecnologia, a iluminação é uma tecnologia, tudo isso é tecnologia, porque são instrumentos que estão me auxiliando na prática da técnica. Quando eu falo para vocês dessa revolução técnica, eu estou falando que para o cara conseguir se adequar ao novo mercado de trabalho, ele vai ter que ter uma técnica apurada, ou seja, uma baita qualificação de mão de obra. E ao mesmo tempo, países que queiram se inserir nessa terceira revolução industrial precisam disso, ó. Ciência. O que é ciência, professor? Ciência é produção de conhecimento. Então, essa revolução, ela vai exigir dos países que tenha mão de obra qualificada, e aí precisa muito da formação na universidade e tal, e ao mesmo tempo uma grande produção de conhecimento. Se a gente conseguir juntar produção de conhecimento e aplicação industrial, qualificação da mão de obra, sensacional. É o que a terceira revolução quer, que é justamente o que a gente vai chamar de os tecnopolos. Professor, o que são esses tecnopolos? São espaços em que você consegue juntar a produção industrial à produção de conhecimento. Talvez o mais famoso do mundo fique lá nos Estados Unidos, aquele mesmo que vocês conhecem, o famosíssimo Vale do Silício. Para quem não sabe, galera, o Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos, por que recebe esse nome? Porque tem muito silício? Não, porque silício é um metalzinho, tá? Um mineral metálico, que você utiliza para fazer produtos de informática. Ali na costa oeste você tem uma série de empresas relacionadas à tecnologia de comunicação, à informática, e uma série de universidades que produzem conhecimento para isso. Então você une o útil, a produção de conhecimento, a aplicação industrial, as empresas que precisam disso. Isso é um tecnopolo. Países mais inseridos na terceira revolução têm uma série de tecnopolos. Professor, já sei. Brasilzão, é nós. Nós temos tecnopolos? Mais ou menos, tá? O tecnopolo mais importante que a gente tem hoje fica em São José dos Campos. Porque em São José dos Campos nós temos o ITA, né, que é uma grande formadora de mão de obra qualificada, e a Embraer, que é uma empresa de produção de aviões. Então você tem em São José dos Campos a produção de conhecimento e uma grande aplicação industrial. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente dá pouquíssima oportunidade para os nossos cientistas, eles ganham muito mal nas suas bolsas de mestrado, doutorado, etc. E quando eles conseguem produzir um conhecimento interessante, ou eles apresentam em algum simpósio, etc., e vão, países estrangeiros falam, nossa, mas olha essa tecnologia, vem para cá produzir no meu país. E o cara vai, porque se ele for para a Alemanha, para os Estados Unidos, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ter equipamentos de ponta para realizar sua pesquisa, e aí o Brasil acaba não valorizando os seus cientistas e não produzindo conhecimento. Ou quando o cara produz, aquilo fica jogado no canto de uma universidade e não tem esse intercâmbio entre a aplicação industrial e essa produção de conhecimento, tá? Então, enfim, é bem difícil no caso brasileiro e de outros países desenvolvidos. O modelo de produção que mais se populariza aqui é o modelo toyotista, também conhecido como pós-fordista. E essa palavrinha é a chave para vocês entenderem. É o tal do modelo just in time. Se na concepção for, de novo, né, toyotismo, a gente vai ter um canal só para falar sobre isso. Mas aqui, o modelo toyotista, a gente tem que pensar que ele foi feito no Japão. E isso explica bastante coisa pra gente. O Japão é um país pequenininho, que tem mais de 100 milhões de habitantes. Desse país pequenininho, 79% é só montanhas. Ninguém pode ocupar, até porque eles não querem desmatar para não perder a vegetação, sofrer erosão e tal. Então eles ocupam, daquele país pequenininho, só praticamente 20% do território. Você acha que eles têm espaço para fazer enormes galpões, guardar grande quantidade de carros, de maquinários, etc? Não. Por isso que veio o modelo toyotista. Começa, para que eu vou produzir tudo aqui? Vamos fazer uma produção mais flexível? Se não for necessário, compra de outros países. A gente está globalizado mesmo? Então sem grandes problemas. Outra coisa, vai fazer uma produção em massa? Formar todo aquele estoque? Imagina,
A gente tem uma produção hoje tão avançada, tão robotizada, tão rápida, tão instantânea, que a gente vai fazer modelo de produção just in time. Ou seja, bem na hora que o cara pedir o produto, é que ele vai começar a ser produzido. E claro, galera, isso permite grandes vantagens ao mercado consumidor. No modelo Fordista, você só podia ter uma cor de carro, que é o carro preto. E agora? Agora você pode customizar. O cara vai fazer quando você pedir, então você pode pedir de uma cor vermelha, você pode pedir, enfim, de uma série de cores dentro do modelo toyotista. E aqui é um mínimo estoque. Claro, galera, você vai produzir quando o cara pedir, então se o cara não pede, você não produz. Esse modelo, ele é menos suscetível a crises econômicas, a crises de superprodução. No modelo Fordista, por exemplo, se está no momento bom da economia, a indústria produzindo, de uma hora para outra, crise de 29, você tem uma quebradeira geral, as indústrias vão ficar com um monte de estoque sobrando. E aí um monte de produto sobrando sem ter para quem vender, a gente tem uma crise de superprodução, uma crise deflacionária. Aqui não. Aqui ó, não vai ter esse momento, é menos suscetível a essas crises. Tudo bem, galera? Beleza? Terceira Revolução Industrial? Então, ó, tira um print aqui. E atualmente hoje passamos pela chamada Quarta Revolução Industrial, também conhecida como a Indústria 4.0. Não tem uma data de início, propriamente, não tem uma data de término, obviamente é uma coisa que a gente está passando, e de novo, quando a gente passa, é muito difícil a gente conseguir fazer análises muito mais profundas, porque a gente não sabe onde que isso vai levar. A gente consegue ver o que está acontecendo e fazer especulações sobre o futuro, mas de verdade, não sabemos onde isso vai dar, tá bom? Fato é que essa indústria 4.0, essa quarta revolução industrial, ela está muito ligada à chamada inteligência das coisas, também conhecido como IA, a inteligência artificial. Como assim, professor? Terceira revolução industrial é uma revolução praticada pela automação e pela robotização, mas não são robôs inteligentes, não são robôs que conseguem, tomar decisões, são robôs que respondem à ordem de seres humanos. E se eu falasse para vocês que essas indústrias, elas podem se autocomandar. Elas podem ver, por exemplo, quando está faltando alguma coisa e pedir para, algum depósito, etc., mandar essa coisa para elas. Se elas conseguirem se autocomandar. E se elas conseguirem eliminar, resolver problemas, porque sempre surge, nossa, quebrou a máquina. Não faz mal, uma máquina vai lá, um robô vai lá e conserta aquela máquina. Isso é o que está virando o mundo. E não é coisa de ficção científica, não. Isso já acontece na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Existem indústrias inteligentes, existem casas inteligentes, casas que vão percebendo, por exemplo, o gosto dos seus moradores e deixa o piso de determinada maneira, faz a corda de determinada maneira, o cara ele vai entendendo. Cara, de verdade, o seu celular está cada vez mais inteligente. O seu celular ele consegue, através do GPS, das informações que você coloca, fazer, por exemplo, você, caso clássico, né? Você está procurando uma bicicleta no site. Aí você coloca lá, quero uma bicicleta. O seu celular entende que você está procurando uma bicicleta, começa a mostrar isso nas suas 35 redes sociais. Bicicleta não sei quanto, bicicleta não sei quanto. Isso é a inteligência das coisas. Tudo isso baseado em algoritmos. Algoritmos hoje desenvolvidos por seres humanos, mas e se esses algoritmos desenvolvidos por seres humanos, que deixam os robôs inteligentes, fizessem com que os robôs inteligentes desenvolvessem novos algoritmos? É uma coisa sem fim. E, de novo, por isso que eu estou falando, é uma coisa que a gente não sabe exatamente como vai acabar. Mas as máquinas estão tendo capacidade de tomar suas próprias decisões. Eu sempre dou exemplo. Na China, existem muitos, como é um país mais avançado, né, um dos mais avançados nesse quesito aí de inteligência artificial, eles deixaram 2 robôs, literalmente, conversando com a população, participando de chats, tal, essas coisas. Esses 2 robôs, eles iam conversando, mostrando seus sentimentos, só que, claro, eles iam meio que copiando o que as pessoas falavam para eles. Desses 2 robôs, eles tiveram que ser destruídos pela China. Por quê, professor? Porque os 2 se tornaram antissistema chinês. Eles se tornaram antissocialistas, anticomunistas. Um deles com traços até supremacistas brancos. E isso, claro, é um perigo. Por quê? Olha a cabeça, né? Ele começa a pensar, bom, eu tô vendo aqui que geralmente os países onde tem mais negros são os países mais conflituosos, consequentemente, negros são as razões dos conflitos. É difícil, né? Não associar pobreza, tal, porque não tem sentimento. De verdade, é um desabafo, tá? Olha o medo que isso dá, tá? Isso dá um medo, mas enfim. Passou já a questão aqui, passou o medo. Mas essas inteligências, elas são a tecnologia do futuro, tá bom?
A gente pode colocar, né, China, Estados Unidos e Alemanha como as principais expoentes, e claro, isso vai gerar ainda mais redução da mão de obra. Nesses países que estão passando por um processo de envelhecimento populacional, uma redução da PEA, da população economicamente ativa, alguns dos governantes veem isso até com bons olhos, pô, ainda bem que vai ter... Agora a máquina vai ser o novo trabalhador. Essa é a ideia, tá bom? E para que isso consiga funcionar bem eficientemente, precisamos de uma comunicação praticamente instantânea. Mas temos a resposta. Olha a tecnologia que veio, ó, a tecnologia 5G, a quinta geração da velocidade de comunicação. Já instalado na China, já instalado na Coreia do Sul, alguns países europeus, exemplo do Reino Unido, também tem. E olha a preocupação dos Estados Unidos. Sabe qual que é? Olha a liderança aqui, ó, Huawei. A Huawei, para quem não sabe, é uma empresa da China, é uma empresa chinesa. A Google, acho que todo mundo conhece, é uma empresa americana, que tem aí o Android, é da Google, né? Enfim, praticamente todas as redes sociais, YouTube também, é tudo da Google. Qual que é o grande medo? A Huawei está liderando a tecnologia 5G. Países como a Alemanha e outros que querem se inserir nessa quarta revolução industrial precisam dessa comunicação instantânea. Eles vão pedir para as empresas chinesas fornecerem essas informações. Só que os norte-americanos suspeitam, e galera, de verdade, eu também suspeito, que a China faça uma ligação muito estreita, o Estado chinês, com a Huawei. E convenhamos, quando você coloca todo o seu sistema de comunicação em uma empresa, a comunicação tem os seus dados, tem documentos, tem o quanto que você gastou, o quanto que você não gastou. Imagina a China tendo noção de tudo que os países desenvolvidos, inclusive sistemas de segurança, fazem. Olha a preocupação aí, olha a nova Guerra Fria, a guerra pelos dados. Quem vai controlar os dados? E nisso os Estados Unidos falam assim, ó, seguinte, países que comercializem com a Huawei, esquece de mim, não vou fazer nenhum tipo de parceria. Percebe a situação que alguns países estão? Por quê? Porque se eles forem esperar os Estados Unidos está anos-luz atrasado em relação à tecnologia 5G. Só que se eles forem para a China, há o risco de ser espionado. Não vamos ser hipócrita aqui. A questão, mesmo que os Estados Unidos desenvolvam essa tecnologia, você prefere ser espionado pelos americanos ou pelos chineses? Porque é muita hipocrisia, né? Ah, nossa, a Huawei, ela pega os seus dados e espalha para o Estado chinês. Porque o Estado americano não faz isso, não, com a Google, enfim, com todas as redes sociais. Imagina, né? O Facebook não foi investigado 35 milhões de vezes por conta disso. A gente sabe que os dados são o petróleo do século XXI. É uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá bom? Então essa disputa hoje entre China e Estados Unidos não é só uma disputa comercial, é uma disputa também tecnológica, de quem vai conseguir implementar a rede 5G. E de verdade, a Huawei, a China, está disparada na frente. Disparada, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês por que essa tecnologia 5G é importante, porque com essa comunicação instantânea, a gente consegue ter inovações, a exemplo de você construir casas com impressoras 3D. As Olimpíadas do Japão, por exemplo, não teve, né, por conta da pandemia, mas ia ser a primeira vez que os carros iam ser controlados remotamente, com velocidade de internet 5G. O Uber ia ser automatizado. Imagina, isso é o que está virando o mundo, a robotização, a automação. E para a gente finalizar, percebam, claro que é tudo lindo que eu estou falando para vocês. Nossa, professor, que inovação, vai ser tipo os Jetsons ali, né, no futuro e tal. Sim. Quando que vocês acham que isso vai chegar no Sudão do Sul? Quando que vocês acham que isso vai chegar em países como Nigéria, como, sei lá, Congo e por aí vai? Galera, de verdade, praticamente nunca. Então percebam que essas inovações, elas vão ficando cada vez maiores, mas elas também vão suscitando o aumento da desigualdade social. Por quê? Porque isso vai ficar exclusivo de uma elite econômica tanto de países, como dentro do país de uma elite econômica daquele país. Enquanto a população mais pobre, mais marginalizada, não vai ter acesso a esses benefícios. Tem países que ainda estão passando pela segunda revolução industrial, no máximo, talvez a primeira revolução industrial. Você acha que vai ter impressora 3D fazendo casa? Que vai ter comunicação instantânea, trabalhos remotos? Imagina um médico na América conseguindo fazer um transplante na Europa. Por quê? Porque hoje com a internet não dá. Mas e com a tecnologia do futuro? Será que o cara conseguiria, por meio de robôs, fazer isso? Pode ser que sim. Enquanto isso, temos países na África, na Ásia, enfim, até aqui na América também, que estão muito marginalizados. Ou seja, a tendência é o aumento da exclusão e da desigualdade social. Beleza, galera? Deu para entender? Então tá, ó. Tira um print aqui.
Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.